Olá, já estamos aí, Juju. Bom dia. Bom dia. Será que o povo vai acordar? Vamos vendo. Porque semana passada o pessoal com muita preguiça, até eu estava. Dessa vez eu acho que já o gostinho de final de ano, sabe? Menos de um mês, então já me anima mais. Uhum. Eu ainda não postei, Ju, se alguém perguntar no grupo alguma coisa, a aula de hoje, da terça. Eu gravei, só não tive tempo de postar. E aí eu vou fazer isso depois das aulas do Zoom hoje, tá? Então, se alguém falar assim, não tem aula de arte, forma, aí você fala, não, ela falou que vai postar mais tarde. Vai ser Bom dia, Flávia. dia. Vai sair hoje a postagem, só que mais tarde, tá? Que normalmente eu deixo programado, mas, enfim, foi um feriado cheio, né? Ao invés de trabalho, eu me dei para poder fazer outras coisas, e aí acabou eu não postando. Porque aí eu gosto de subir para a plataforma e subir de todas as disciplinas, né? De todas as turmas, o que demanda um tempo que não teve. E ontem à noite que eu estava terminando de fazer, enfim, né? Meio irresponsável, sabe aquele dever, aquele trabalho que você tem que entregar no dia anterior e você faz de noite. Estava assim eu ontem, nem na igreja fui. Aí o papapá trabalhando direto, ai meu Deus, por que eu não fiz isso, né? Mas enfim, estamos aqui. Hoje a gente vai começar a nossa revisão, tá? Eu preparei um slidezinho e aí eu queria que vocês acompanhassem, né? Esse PowerPoint eu vou colocar na plataforma, né? Para você também, para ter também um material de estudos, tá? Então vamos começar e aí a galera que foi chegando vai pegando. Eu pensei, né? Vou começar na nossa aula gravada, já temos a segunda parte, que é da perspectiva e em diante, só que eu vou dar, então, a abertura, né? Então, como sempre, como eu falei, né? Sempre falei, a gente precisa saber a obra que a gente está estudando e o autor. Né? São duas perguntas que a gente precisa, né, saber. Então, pela última, né, ou penúltima vez, a obra é Santíssima Trindade e o autor é Massácio, tá? E se quiser saber o nome mesmo, essa é a obra, né? O nome mesmo dele é Tomácio de Giovanni di Moni. Não sei da onde surgiu o Massácio, tá? No seu livro não diz, no livro de vocês não diz, e eu também não procurei. Só sei que todo mundo conhece o cara como Massácio, tá? Ele fez um ar fresco, e a gente daqui a pouquinho vai relembrar o que é esse ar fresco, tá? Foi uma obra bem pensada e executada, tá? Que trouxe significativas inovações para o período que é o Renascimento, né? Principalmente o Renascimento italiano, tá? Porque ele usou da perspectiva linear, que era algo que estava se usando na matemática, e ele trouxe, então, para as artes plásticas, tá? Então, a gente sabe a obra, o autor e o período dessa obra, ou desse artista, tá? Que é o Renascimento. Né? Se a professora pedir alguma coisa mais específica, você sabe que é o Renascimento italiano, mas só saber o período já é bastante suficiente. Vamos lá. Por que essa obra ela é tão significativa, né? Porque todos os personagens ali estão representados em tamanho real. Tem um slide mais à frente, se não for nessa aula, vai ser na aula que está gravada, tem uma foto bem próximo, né, desse quadro. E aí você tem a noção bem legal daquela coisa enorme, grandona, tá? Esse ar fresco aparenta estar na extensão da nave da capela. Então, ele está no final de um corredor e ele dá a entender que continua além da parede, né? Que ele apenas é algo no meio, né, de uma passagem para outra. E não, né? Isso é uma ilusão de ótica. E
foi, né, importante porque era incomum retratar a realidade de maneira tão detalhista. E no mundo espiritual, seguindo o mundo espiritual seguindo as regras materiais do mundo terreno, né? Então, normalmente, quando se desenha anjos e Deus e tal, tem nuvens, tem anjos, né? Tem uma coisa muito diferente do real, né? Do que a gente entende como real. Então, quando você coloca, quando você traz uma história bíblica muito próxima, sabe, com uma figura ali de Deus materializada, de Cristo materializada, e até do próprio Espírito Santo, né? Mas não daquela maneira etérea, né? De anjinho, né? Fica uma coisa assim bem realista, né? E a gente percebe que houve foi intencional, né? Não aconteceu. Essa obra foi realmente pensada, né? A ideia de levar os fiéis para a cena, né? Não só os que patrocinaram, os que compraram aquela obra, mas a todos que estavam vendo aquela imagem, tá? A ideia é que todos pudessem participar da mesma cena que estava sendo retratada, da mesma cena bíblica, da cena da crucificação, tá? Quem foi Massácio? Massácio é um dos primeiros nomes do período da Renascença. Massácio e Giotto, tá? Os pais, eles não eram artistas. E aí, como que a gente sabe que Massácio era um artista renomado? Ele aparece na guilda, né? O que são essas guildas? São organizações de profissionais especializados. Eu acho que é meio que uma ideia de um sindicato, sabe? Assim, de vários tipos de profissão. E ele, então, participava de uma guilda dessas, né? Provavelmente de artistas plásticos, né? De retratistas. E o nome dele aparece nas atas e nos relatórios. Então, assim, ele entra para a história, né? Assim, ele fica conhecido ali na Itália, tá? Ele teve, né, como inspiração o Giotto, que também era nesse período, era da Renascença, e Filippo Brunelleschi, isso, que era um arquiteto e um escultor. Tem um vídeo muito interessante dele, eu não trouxe para, né, do Bruno Filippo, vamos botar assim. Ele criou o domo da Catedral Italiana de Florença, aquela cúpula, né, juntando um tijolo no outro, usando a ação da física, bem interessantezinho, né? Então, assim, ele tinha como inspiração esses dois artistas, né? O Giotto, que era um artista plástico, e o Brunelleschi, que era arquiteto e escultor, tá? Ele não era muito conhecido fora do seu meio, mas seus esforços em prol da fidelidade na retratação da realidade contribuíram para a história da arte. Você vai ver que o trabalho dele foi base de inspiração e de estudos para Leonardo da Vinci e Michelangelo. Então, nada do que você faça é em vão, né? Alguém lá no futuro pode vir a usar aquilo que você começou aquilo que você começou a estudar e a construir, né? De repente a gente não teria as obras-primas que temos hoje de Michelangelo na Capela Sistina ou de Leonardo da Vinci se o Massácio não curtisse, né? Não começasse a estudar e não aproveitasse toda essa inovação do período que a Renascença trouxe, tá? Sobre os exercícios que estão no livro, como eu falei desde o começo, ele vai ser a base do nosso questionário, do nosso estudo, né? Porque a gente não teve tempo de fazer o questionário. Então, dê uma atenção especial para os exercícios que estão analisando a obra, tá? Os exercícios que pedem para descrever partes e os exercícios que falam dos princípios da linguagem visual, ok? Que são a perspectiva, a profundidade e tudo mais. Massácio, né, para fazer essa obra,
que você está vendo aí, só precisou de uma parede branca em uma lateral de uma capela em Florença, onde criou um mundo de ilusões que tornaria um marco nas evoluções técnicas do Renascimento. Tá? Lá na sua página 140, eu importei, né, um PowerPoint, né, um slide que eu já tinha feito, e aí, só para concluir, lá na página 140, a gente vai ver esse quadro aqui com alguns elementos, tá? Primeiro é um ar fresco. Então, se for perguntado para você o que é um ar fresco, é uma técnica. E não é... perdão, gente, não é ar fresco, não, é só ar fresco. Não tem esse R, tá bom? Agora é que eu vi, meu Deus. Então, vamos lá. O ar fresco, e se você quiser acompanhar essa leitura, está lá na página 140. Trata-se de uma pintura feita sobre uma parede bem alta, emoldurada, no formato retangular, no sentido vertical, tá? Essa técnica é como se fosse uma massa corrida, úmida, né? E a tinta está bem aguada, para poder fixar bem nessa argamassa. E aí, quando seca, já seca tanto a massa quanto a tinta, tá? Então, a fresco é uma técnica. Vamos lá. A obra é uma arquitetura clássica. A obra evidencia que toda a cena é emoldurada por colunas da arquitetura clássica. Então, você percebe as colunas que são até, apesar de não estarem sextavadas, as colunas principais, ela é até uma coluna jônica, né? Por causa desses desenhozinhos aqui em cima dela, no capitel dela. Tá? Então, a gente vê aqui uma cena clássica de uma arquitetura clássica. Tá? Tem um teto abobadado, né? Em forma de curva. Vamos lá? As figuras principais são representadas dentro de uma sala com um teto abobadado, isso mesmo, com abóbadas de berço. O nome técnico desse teto se chama assim. Deixa eu ver o próximo. Apresentamos aí 6 figuras, ok? Ele é bem simétrico, né? Ele é bem divididinho. A obra apresenta 6 figuras humanas, 4 masculinas e 2 femininas, com vestimentas de tons escuros. Você vai ver que é proposital, tá? O uso das cores nessa tela, tudo tem um sentido, assim, tem uns motivos do porquê disso, tá? 4 das figuras humanas têm auréolas sobre a cabeça. E aí está até marcadinho já. Essa auréola é apenas simbólica. E pode ver que ela não é aquela coisa, quando eu falo que é uma figura, é um retrato bem real, não é aquela coisa de anjinho mesmo, lá em cima, dourada, né? Ela está quase que como se fosse um chapéu, né? De tão próximo à cabeça que está. Né? E a gente sabe que a auréola simboliza uma divindade, uma santidade, né? Para que a gente possa caracterizar os personagens da cena, porque se a gente não soubesse absolutamente quem é quem, né? Não soubesse dessa história, não tivesse nenhum contato com a ideia da crucificação, do cristianismo e tudo mais, a gente saberia que esses personagens são divinos, tá? É meio que um símbolo, e o símbolo ele transmite uma mensagem, independente se você conhece aquela história ou se você sabe ler, né? Ajuda principalmente para quem não tem esse domínio da leitura. Né? Então, vem falando das auréolas, acabei de falar. A obra apresenta uma pomba branca que está bem embaixo, entre Deus e Cristo. Né? Tem esse negocinho branco que parece um colar, mas é uma pomba. Tá? A obra apresenta uma pomba branca entre a cabeça da figura mais ao alto e da figura da cruz. E aí a gente tem, então, simbolizado as 3 figuras da Santíssima Trindade, tá? Pai, Filho e o Espírito Santo.
Na parte inferior da imagem, a gente encontra um esqueleto humano sobre um sarcófago, acima do qual se vê uma inscrição em latim. E há um predomínio, né? Aqui o sarcófago. E há um predomínio aí de tons vermelhos, azuis e bege. Tá? A perspectiva já está gravada e é o que você vai ver na sua aula no Zoom, ok? Então, a gente já tem aí é o resumo do resumo de tudo que a gente vem falando, tanto da obra como de Massácio, tá? Vou pedir de novo a atenção de vocês para os exercícios. Eu já dei todos os gabaritos e tal, tá? Façam realmente com atenção, porque ele vai te dar uma boa base de estudos, tá? Já está lá na plataforma... Não, está lá, não está gravado, ainda não está. A parte da perspectiva e todo o final, que a gente fala da perspectiva, da própria técnica e dos mecenas, ok? E é isso, gente. Nossa prova é isso. Muito bom, né? Melhor do que isso, só eu dando as respostas. Mas tá tranquilo, você também já tem as respostas. Eu só não posso dizer quais são. Tá bom? Vejo vocês agora só dia 30, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Dia 30, que é o nosso último encontro, tá? Então, talvez, no dia 30, ainda fale um pouquinho de prova, mas já vai ser um encontro de despedidas, ok? E aí, é isso. Qualquer dúvida, gente, durante a semana, só falar. Deixa eu ver só rapidinho. Eu acho que o terceiro ano, todo mundo entregou. Rapidinho. Terceiro ano, ninguém me deve nada, só o amor, como diz a Bíblia. Beleza? Um beijo, gente. Dúvidas? Nessa Beijo. primeira... Não, né? Eu acho que tá de boa. Né? Mas qualquer coisa, só entrar em contato. Um beijo, fica com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Flávio. Beijo. Tchau. Até semana. Tchau, Li.